Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. O pastor disse que era para eu falar um pouco da minha origem. Eu sou cabuçu, sou aqui do interior, cresci em Rosana. Quem conhece Rosana? Conhece Rosana? Ah, é. Não cresci em Rosana, eu cresci em Primavera, né? Sou paranaense, mas eu vim para Primavera em 80, fiquei em Primavera até 90 e fui para o Nordeste, porque meu pai é nordestino e minha mãe é mineira. Minha mãe é de Patos de Minas. E nós fomos para o Nordeste e moramos em Natal, no Rio Grande do Norte. Cidade muito feia, viu? Muito feia, muito ruim lá. Hein, pastor? E meus pais se separaram e eu retornei com a minha mãe aqui para Primavera de novo. Fiquei uns 3 anos morando em Primavera. E eu era uma criança assim muito... se fosse hoje, seria hiperativa, né? Psicólogos de plantão aí. Seria hiperativo. E eu tinha um apelido. Me chamavam de Terremoto. Me chamavam de Terremoto. E então, minha mãe não me aguentou mais e me mandou de volta para Natal para eu morar com meu pai. E eu fiquei morando em Natal até 99, quando me converti. Quando Cristo me achou aí por esse mundo, me abraçou com os braços da misericórdia e me encheu da tua graça e do teu Espírito. Em 2000 eu fui batizado, em 2001 eu fui para o seminário. Estudei na Paraíba, em João Pessoa, no Seminário Betel Brasileiro. Estudei 1 ano e depois eu vim para São Paulo, estudar num seminário presbiteriano coreano. Chegando lá, encontrei a minha belíssima esposa, também estudando. Minha esposa é de Belém do Pará, mas aos 9 anos se mudou para o Oiapoque, no Amapá. Já ouviram falar, não é? Os 2 extremos do Brasil, Oiapoque ao Chuí. Isso aí todo mundo já ouviu falar. E ela estava estudando lá com o desejo de ser missionária. E nós nos encontramos, ela me seduziu. E eu, um rapaz muito tacanho, muito acanhado, caí no papo dessa bela mulher e nós nos casamos lá no seminário em 2004. Em 2005 nos formamos. Em 2006 fomos para o Amazonas, no Alto Rio Negro, trabalhamos como missionários no projeto do Instituto Bíblico Alto Rio Negro, da Primeira Igreja Presbiteriana de São Gabriel da Cachoeira. Depois de lá fomos trabalhar no Oiapoque, pastoreamos em Macapá, na capital. Depois fui enviado para a Bolívia como missionário. E retornei para o Brasil para entrar na APMT, que é a nossa agência de missões transculturais. E então fixei residência aqui em Primavera de novo. O bom filho, a casa da mãe retorna, né? E ia para São Paulo fazer os módulos. Então, o pastor Márcio de Primavera falou que havia igreja sem pastores aqui no presbitério. E ele me indicou para a igreja de Dracena e ali fui. Iniciei nosso trabalho em 2013 e esse ano estou entrando no 3º ano ali, pastoreando aquela igreja de 4 anos de vida. E pela graça de Deus estamos ali com a nossa família. Tá bom, né, pastor? Eu trago a saudação do nosso conselho, ao conselho da igreja. Estamos felizes por poder estar aqui participando com os irmãos e partilhando da alegria da igreja estar completando 45 anos. Saúde do pastor, muito obrigado pelo convite. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse 3. Versículo 7 ao versículo 13. Apocalipse 3, versículos 7 ao versículo 13. Todos encontraram? Digam amém. Maravilha. Vamos ler a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve:
Estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Curve sua face, oremos ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela leitura da Tua palavra. Obrigado pelos louvores que nós ouvimos, cantamos e Te adoramos por meio deles, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada momento litúrgico nesse culto, mas nesse momento que separamos especialmente para caminharmos pela sua palavra, de forma que o teu Espírito Santo venha nos fazer compreender as suas sagradas letras, de forma que ao compreender, Senhor, essa tua palavra poderosa possa transformar as nossas vidas e nos fazer não somente ouvintes, mas assíduos praticantes desta santa palavra, Pai. Fala conosco, nós viemos aqui nessa noite para ouvir. Eu, Pai, me coloco nas suas mãos como um instrumento, apenas como um canal. Apesar de mim, Senhor, fala aos corações daqueles que aqui estão. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, o Espírito Santo usou o apóstolo João, o apóstolo amado, para escrever alguns livros que nós temos registrados em nossa Bíblia. Ele foi o autor do 4º evangelho. E ali no 4º evangelho, João, ele conduziu as pessoas a crerem que Cristo era o Senhor de suas vidas. Ele escreveu também 3 outras cartas dirigidas às igrejas. E essas cartas eram com a finalidade de encorajar os crentes a terem a certeza da vida eterna. E por fim, ele escreveu o livro do Apocalipse, com a finalidade de alertar os crentes para que estes estejam preparados para a segunda vinda de Cristo. E nós estamos diante de um texto do livro do Apocalipse. Estamos diante da mensagem que Jesus escreveu a uma igreja, a igreja de Filadélfia. E eu, desde quando recebi o convite e comecei a pensar no que eu teria da parte de Deus para trazer essa igreja. Aqueles que são mais velhos podem narrar-nos a história dessa igreja. Estar como a igreja de pé hoje, principalmente nos dias de hoje, não é fácil. Não foi fácil chegarmos até aqui, não foi fácil completarmos hoje os 45 anos. Mas se você olhar para o passado, você vai ver que em cada momento da história dessa igreja, a mão do Senhor esteve presente. Até quando houve erros na administração, até quando houve erros por parte da liderança da igreja, até quando decisões equivocadas foram tomadas, nada fugia da providência e do cuidado do Senhor, que Ele é soberano e Ele reina. E é difícil manter uma igreja hoje, por quê? Porque nós, no século 21, estamos num período mais crítico da história da igreja. Esses dias um pastor falava, olha Alexandre, antigamente quando nós pregávamos, as pessoas concordavam com o que nós pregávamos.
Hoje em dia você prega, as pessoas têm muita dúvida acerca do que se prega. A população brasileira está mais estudada, é fato. O grupo de pessoas que param para ouvir as pregações hoje é um grupo mais seleto, pessoas que estão concluindo o ensino médio, pessoas que estão entrando na faculdade, pessoas que estão saindo da faculdade. Então tem se tornado difícil pregar a palavra, porque essas pessoas, elas também são minadas por professores céticos, por professores sociólogos e filósofos que tentam confundir e minar a mente daqueles que creem em Cristo e que creem na aletheia, que creem na verdade verdadeira, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por isso a dificuldade. E quando eu pensava na igreja, completando 45 anos, eu podia imaginar as dificuldades travadas, mas nós que somos do Senhor permanecemos firmes, porque a palavra do Senhor, Jesus disse aos seus discípulos que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. E eu pensei na igreja de Filadélfia. Quando Deus, pela providência de Deus, lançou João lá na ilha de Patmos, por intermédio de um grande sofrimento, João estava preso em Patmos, em uma ilha que era uma colônia penal do Império Romano. E João havia sido preso por pregar o Evangelho, por anunciar o Evangelho. João provavelmente era o último dos apóstolos vivos. E João, já perto de sua morte, já idoso, com a idade avançada, ele é preso e é lançado na ilha de Patmos. E um grande sofrimento ali naquela ilha, porque os presos que ali estavam eram pessoas que eram forçadas a trabalhar na mina que existia naquela ilha, tirando pedras e minérios, extraindo daquela ilha para o poderio bélico do Império Romano. E João ali por meio daquele sofrimento, mas dentro dessa providência de Deus, Deus faz ele ter a maior revelação acerca do futuro da história da humanidade. Você já imaginou a Bíblia ser um livro do Apocalipse? A perseguição era terrível. Vocês podem entender um pouco de como é perseguição. A perseguição que esse povo estava sofrendo ali no final do primeiro século é similar ao que o Estado Islâmico tem feito no Oriente Médio. Cristãos são presos, cristãos são queimados vivos, cristãos são degolados, cristãos são enforcados pela pregação do Evangelho, porque creem em Cristo. Isso não é de hoje. O Estado Islâmico não está inventando algo novo. A igreja do primeiro século sofreu sobre a perseguição de um imperador cruel, chamado Domiciano. Domiciano é conhecido na história da igreja como o segundo Nero. Nero foi um imperador cruel para os cristãos. A história conta que ele pôs fogo em Roma e culpou os cristãos, e a partir de então aqueles cristãos não tiveram mais paz sob o solo do Império Romano. Nero era um camarada tão bonzinho que a história conta que ele abriu o ventre de sua mãe e introduziu no ventre de sua mãe um gato vivo e costurou. Mas Domiciano era o segundo Nero. Domiciano era pior. Domiciano era acostumado a matar cristãos em praças públicas. Era acostumado a ver um cristão sofrendo até a morte na mão dos algozes, dos cruéis soldados daquele império. Domiciano, ele ria, ele sentia prazer na morte dos cristãos. Ele gostava de se melar com o sangue dos cristãos. Era cruel. E João fora exilado para a ilha de Patmos. E estando lá na ilha de Patmos, Deus abre-lhe o céu.
Muitas pessoas têm medo do livro do Apocalipse. Mas a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Ou, traduzindo para uma forma prática, tirar o véu. É algo que está sobre o véu. O que tem aqui atrás? Nada, ninguém sabe. Então Deus, ele tira o véu e revela para João as coisas que iriam acontecer com a igreja. A igreja estava sendo perseguida, a igreja estava sendo dizimada, os cristãos estavam sendo mortos, torturados pelo amor do evangelho. E então surge Deus revelando o céu para que João, por intermédio do livro do Apocalipse, plantasse no coração daquela igreja perseguida a esperança de que Cristo iria voltar a segunda vez. De que Cristo iria voltar. Então, nós vemos que Jesus usa como exemplo 7 igrejas, que são as 7 igrejas da Ásia Menor. Entre essas igrejas, 4 igrejas Jesus elogia e critica. A igreja de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira e de Sardes, Jesus elogia e ao mesmo tempo as critica. Para uma igreja, Jesus só tinha críticas. E para outras 2 igrejas, Jesus tinha só elogios. Para a igreja de Esmirna e para a igreja de Filadélfia. Essas 7 igrejas, porque o número 7 é um número simbólico. O número 7 no livro do Apocalipse, ou em toda a Bíblia, é o número da perfeição, é o número de Deus. O número 7, ou 7 igrejas, não quer dizer que naquela época só existiam 7 igrejas no mundo. Não. Existia a igreja de Corinto, existia a igreja de Tessalonicenses, existia a igreja de Filipenses, existia a igreja de Jerusalém, existia a igreja de Roma. Mas aqui estão citadas apenas 7 igrejas, que são a representação da totalidade das igrejas em todo o tempo, no passado, no presente e no futuro. E essas 7 igrejas servem de exemplo para nós hoje. Nós devemos olhar para essas 7 igrejas, olhar para as críticas que Jesus faz a elas, olhar para os elogios que Jesus faz a elas e analisar a nossa igreja, a fim de que nós não caiamos nos erros que caíram essas igrejas no passado. Porém, a igreja de Filadélfia, que é a base do texto que nós lemos, foi uma igreja que só recebeu elogios. Só recebeu elogios. E isso me chama a atenção do porquê essa igreja recebeu elogios. O Senhor olha para a igreja de Anastácio. Deus olha para a igreja de Anastácio. E Deus olha e diz assim, ali está uma igreja igual à igreja de Filadélfia. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês sobre as características de uma igreja que agrada a Deus. As características de uma igreja que agrada a Deus. A cidade de Filadélfia, meus irmãos, era a cidade mais jovem dessas 7 cidades citadas aqui no livro do Apocalipse. Ela foi fundada por colonos provenientes da cidade de Pérgamo, na época em que o rei Átalo II reinava no ano de 159 a.C. Essa cidade, ela estava situada em um lugar muito estratégico, melhor dizendo, para o Império Romano, porque ela estava na principal rota do correio imperial. E era uma cidade bonita, era conhecido como a porta para o Oriente. Era a última cidade que ligava o sul da Europa com o Oriente Médio, e essa cidade tinha esta característica importante para o Império Romano. A cidade de Filadélfia também foi chamada de a Pequena Atenas. Atenas, a capital da Grécia. Quando Paulo lá esteve, algo interessante aconteceu.
ele achou que aquele povo era muito supersticiosos, porque tinham muitos deuses. Mas ao mesmo tempo ele havia encontrado um altar dedicado ao Deus desconhecido. E sobre esse Deus desconhecido ele falou no Areópago, para um grupo de pessoas, e entre eles estavam os filósofos epicureus e estoicos. E ali Paulo, modéstia à parte, dá uma surra naqueles filósofos. Filadélfia era chamada de a pequena Atenas. Átalo, segundo, ele amava tanto seu irmão Menes, que deu o nome daquela cidade de Filadelfos, que quer dizer amigo do irmão, eu amo o irmão. Daí vem o significado do termo Filadélfia. Filadélfia. Agora, voltando para o texto, quais são as características de uma igreja que agrada a Deus? Como eu posso agradar a Deus? Como a igreja de Anastácio pode agradar a Deus? Observe a sua Bíblia, mantenha ela aberta no texto que lemos. Observe o versículo de número 8 do capítulo 3. Eu gostaria que todos lessem comigo esse versículo. Vamos lá? Conheço, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual que tens, entretanto, e não negaste. Amém. A primeira característica de uma igreja que agrada a Deus, e eu vou fazer de forma, eu vou retroceder agora nesse versículo de número 8, propositalmente, para que nós entendamos qual era a característica daquela igreja, ou quais eram as características daquela igreja, de forma que Jesus só estendeu elogios para com ela. A primeira característica de uma igreja que agrada a Deus, e se eu quero agradar a Deus, está de trás para frente no versículo de número 8. Não negaste o meu nome. A igreja que agrada a Deus, ela não nega o nome de Jesus. Repita comigo. Ela não nega o nome de Jesus. É impressionante como, nessa época em que os cristãos estavam sendo perseguidos, eles estavam vivendo situações terríveis. Quando eles eram colocados, como diz o ditado, entre a cruz e o punhal. Havia fatos em que os soldados romanos pegavam um ente querido, alguém da família, e sob o fio da espada do soldado, ele fazia aquele que era cristão negar a Jesus. Ele ameaçava o ente querido dizendo: se você não negar a Jesus, eu mato essa pessoa. E nesse extremo, que para nós está muito distante, mas nós temos amigos, pastores no campo missionário, na Ásia, no Oriente Médio, correndo risco de morte, porque estão pregando o evangelho. Lá, quando você está na mão de um islâmico, xiita, radical, mandando você negar a Jesus, mandando você cuspir sobre a Bíblia, mandando você dizer que Jesus não é o Salvador, mandando você dizer que Jesus de nada serve, atribuindo o nome de Jesus ao Satanás, você tem ideia do que é ser pressionado a negar o nome de Jesus, a renunciar o nome de Jesus. Mas Jesus louva a igreja de Filadélfia, porque ela é uma igreja que não nega o nome de Jesus. Interessante, é muito fácil não negar o nome de Jesus num contexto do cristianismo místico brasileiro, onde as pessoas frequentam a igreja quando quer, onde as pessoas oram quando estão aperreadas ou precisando de uma solução mágica. Não negar o nome de Jesus num cristianismo místico que há no Brasil, onde os crentes frequentam a igreja só no domingo à noite, porque acham não necessário frequentá-la durante a semana. É muito fácil ser crente aqui.
Vai ser crente no Afeganistão? Vai ser crente no Iraque, onde é proibido construir templos, onde é proibido celebrar outra religião que não o islamismo? Essa igreja é elogiada porque diante da espada e da perseguição, elas não negaram o nome de Jesus. Quantas pessoas negam o nome de Jesus pelas atitudes? Quantas pessoas se diz cristão, mas negam o nome de Jesus? Eu lembro da história de um comandante romano que enfileirou um grupo de 30 cristãos e ameaçou eles com a morte, os soldados ali todos com a espada no pescoço, e o comandante romano dizia: negue a Jesus, negue. Eles não negaram. Era frio na Europa, os lagos estavam congelando. Ele manda aqueles cristãos todos tirarem as roupas e mandam eles entrarem nos lagos congelados. E no momento que eles estão entrando e as pessoas morrendo por hipotermia, um dos cristãos gritou: não, eu não vou entrar, eu nego a Jesus, eu nego. E aquele comandante, ele teve uma visão de 30 anjos descendo do céu, cada anjo com uma coroa na mão, já para receber aqueles mártires, que ali acabaram de morrer por hipertermia. E entre aqueles 30 anjos, um começa a retornar para o céu com a coroa, porque aquele cristão havia negado a Jesus. E então aquele comandante romano, vendo aquela cena, ele tira a sua roupa, saca-lhe sua espada, e ele corre para dentro do rio, dizendo: eu aceito a Jesus, eu quero a Jesus. Alexandre o Grande, ele ficou sabendo que um soldado medroso se escondeu numa caverna, porque estava com medo de ir para a batalha. Então ele pegou o seu cavalo, foi até o soldado, e desceu e perguntou: qual é o seu nome? O soldado: Alexandre. Aí o Alexandre o Grande deu um tapa no peito dele e disse: qual é o seu nome, soldado? Ele disse: Alexandre. O Alexandre o Grande estendeu o dedo e disse: mude de nome, ou mude de atitude. Mude de nome, ou mude de atitude. Muitos se dizem cristãos, mas negam o nome de Jesus quando fazem as suas declarações de imposto de renda. Muitos se dizem cristãos, mas negam a Jesus quando se dizem membro da igreja, mas não a abençoa com os dízimos. Existiram muitos terremotos naquela época que destruíram várias cidades ao redor na Ásia Menor. E uma das cidades destruídas foi a cidade de Filadélfia. Mas sabe o que Jesus disse a essa igreja no versículo 12? Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Sabe por quê? Porque a igreja que agrada a Deus não nega o nome de Jesus. Eu sou crente. Eu sou crente, eu sou cristão. Aconteça o que acontecer, possam milícias terríveis me perseguirem até a morte, mas eu sou cristão, eu não nego a Jesus. Outra característica da igreja de Filadélfia é que aquela igreja, ela não só não negava o nome de Jesus, mas o que ela também... O que ela fazia? Versículo 8, capítulo 3. O que diz? Entretanto, guardaste a minha palavra. Dê uma olhada aí, na igreja de Tiatira, no capítulo 2, no versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Sabe por que Jesus, ele fala a essa igreja de Tiatira, reprovando o que diz o versículo 14? Digo, a igreja de Pérgamo. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão,
o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Uma das reprovações do Senhor à igreja de Pérgamo é acerca da palavra do Senhor. Temos que ter zelo pela palavra. Temos que ter amor pela palavra. Não podemos deixar que pessoas nos convençam com suas filosofias de que a palavra de Deus não é inspirada por Ele, de que a palavra de Deus não é a única regra de fé e prática. Quantas pessoas querem negar a existência da palavra, a veracidade da palavra? Quantas pessoas querem encontrar erros na palavra? Josh McDowell, um grande escritor, teólogo americano, ele era um advogado de um escritório de advocacia muito famoso nos Estados Unidos na década de 70. E ele, já muito bem de vida financeiramente, ele decidiu gastar o resto de sua vida viajando para o Oriente Médio com a finalidade de conseguir recursos para provar que Jesus não existiu. Para provar que o Jesus foi uma invenção daqueles discípulos, de meia dúzia de galileus, pescadores e coletores de impostos. E então, sabe o que aconteceu? Em um dado momento ele se converte, porque ele descobre que Jesus foi real, e que Jesus é real. E ele desenvolve um grupo de livros, em 3 volumes, cada volume com mais de 300 páginas, intitulado Evidências que Exigem um Veredicto. E ele prova a existência histórica de Jesus. Quantas pessoas estão negando a palavra? Quantas pessoas negam a palavra da cruz? Lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 18, o apóstolo Paulo fala àquela igreja. Olha só, abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 3, versículo 18, diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo, são inimigos da palavra. A palavra de Deus é a palavra da cruz. Quantas pessoas querem só o evangelho da bênção e negam o evangelho da cruz? 45 anos dessa igreja, eu ajudei. Tem um tijolo aí que foi eu que ajudei a colocar. Isso é bênção. Quando tem atividade na igreja, você é o primeiro a se prontificar para ajudar, para abençoar a vida das outras pessoas. Você é alguém que se preocupa com a situação da igreja, se ela está limpa, se ela está organizada, se ela está bem cuidada, bem tratada. É uma bênção. É bênção servir a Deus. Lá na igreja, nós temos 4 pilares, que é oração, evangelização, acolhimento e discipulado. E eu gosto de pregar sequência de sermões, eu pego um livro, ou pego um tema e trabalho em vários domingos, e eu tenho pregado sobre discipulado na igreja, pastor. A igreja presbiteriana do Oeste Paulista tem que se atentar para o discipulado. Não tem como a igreja ser atuante, empolgante, se não tiver novos convertidos nela. Igrejas que não ama a palavra, que não prega a palavra, que não anuncia o evangelho da cruz ao pecador, essa igreja morre, ela deixa de existir. E sabe qual é o maior prazer do céu? Sabe qual é a maior alegria que tem no céu? É quando um pecador chega ao arrependimento, lá faz festa. É bolo, é balões, é rojão, é alegria. A igreja tem que pregar a palavra da cruz, tem que mostrar para os irmãos, esse evangelho aí de facilidades é um evangelho não bíblico. Que o nosso evangelho é seguir ao Senhor, é renunciar a nós mesmos, cada um tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Isso era que agradava a Deus, isso é que era a característica da igreja de Filadélfia, que o agradava. Era uma igreja que guardava a palavra do Senhor. Zelo pela palavra de Deus.
Zelo pela pregação coerente, pela pregação centrada, pela pregação cheia do poder de Deus. A nossa igreja não precisa de dinheiro. A nossa igreja não precisa de fama. Deus não nos chamou para a fama. Mas o que a nossa igreja tem precisado é de homens e mulheres da palavra, cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. Amém? Última característica da igreja que agrada a Deus. O que diz lá? Capítulo 3, versículo 8. Finalzinho de trás para frente. Não negou o meu nome, guardou a minha palavra, e o que mais? Que tens pouca. Pensa comigo. Alguém que é capaz de morrer por Cristo, tem pouca força ou muita força? Hein? Alguém que tem o poder de se manter na palavra, em uma época de terríveis perseguições, em uma época que não tinha a Bíblia, assim como temos, alguém que se mantinha na palavra, numa época que não tinha a Bíblia assim, fácil, era alguém fraco ou forte? Mas a Bíblia diz, Jesus disse: sei que vocês têm pouca força. Eu lembro que uma das viagens missionárias que eu fiz, logo quando eu comecei a caminhar pela fé, tinha um projeto na nossa igreja de apoio aos pastores dos interior, lá do Agreste do Rio Grande do Norte. E no período de férias, ia um grupo de alunos, né, que tinham desejo de ajudar na obra de evangelização e de discipulado daquelas cidades. E nós passávamos. Chegando nessa cidade, nós víamos que a congregação estava precisando de pintura, nós pintávamos. Estava precisando de piso, nós botávamos piso. Estava precisando de lâmpada, o forno, nós forrávamos. E então, numa dessas viagens, nós tínhamos que levantar uma parede para fazer um banheiro a mais lá para a casa da missionária que trabalhava nessa cidade. E o líder, o pastor, o líder do grupo, ele chamou todos, todo mundo vai trabalhar hoje. E nós estávamos ali cavando e cansávamos. Aí o líder pegou e disse assim: dá agora a enxada para a moça fulana de tal, porque era um grupo de rapazes e meninas. E a menina levantava o enxadão, acho que não cavava 5 centímetros, não cavava. E levantava o enxadão e eu agoniado, aperreado, e eu dizia assim: ô pastor Valdemir, isso vai demorar demais, meu irmão. Deixa um homem. Não, calma, espera. Deixa a menina fazer o serviço. E ele me disse uma coisa: Alexandre, para Deus não importa se você é forte. O que Deus se preocupa é se com a força que você tem, você investe tudo para a obra dele. Eu sei que às vezes a gente olha para a igreja e fala: meu Deus, a nossa igreja está... Mas é essa igreja que agrada a Deus, que mesmo reconhecendo a fraqueza, mesmo reconhecendo que não tem força, mas toda a força que essa igreja tem, ela emprega na palavra, no reino, emprega para que Cristo seja anunciado, para que a obra do Senhor seja mantido. É isso que Deus vê. Deus não vê aquele que sabe falar bem, não vê aquele que sabe se relacionar bem, não é isso. Deus vê o coração das pessoas, que coloca todo o seu coração naquilo que está fazendo, mesmo que faça com limitações. Eu lembro que um pastor, amigo, falou que se você chega numa empresa
para se candidatar a uma vaga, você tem que mostrar o currículo e apresentar para ele todos os seus atributos. Ah, você é alguém que sabe liderar? Sei liderar. Você é alguém que sabe trabalhar em grupo? Sei trabalhar em grupo. Você é alguém que fala outro idioma? Sim, falo inglês e falo um pouquinho do espanhol. Ah, qual é a sua formação? Eu tenho graduação e sou pós-graduado. Está contratado. No reino de Deus não é assim, meu irmão. Reino de Deus, às vezes chega a pessoa, e aí, qual é a sua formação? Ah, não tenho formação. Aí Deus fala, você fala outro idioma? Não, malemar, sei falar o português, papai. E o que você tem, Senhor? Tenho a minha vida. Aí Deus diz, é você que eu quero. Porque Deus usou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Aquela igreja, mesmo tendo pouca força, sabe por que tinha pouca força? Porque a cidade de Filadélfia era uma cidade em que, se as pessoas não fizessem parte das agremiações, das religiões, dos cultos, lembra que eu falei que era uma pequena Atenas? Se elas não fizessem parte das agremiações que tinham na cidade, você não tinha liberdade para comprar e vender as coisas. Não podendo comprar e vender as coisas, você fica sem recurso monetário. Aqueles membros daquela igreja de Filadélfia eram membros excluídos da sociedade de Filadélfia. Aí Deus olha para elas e diz, eu sei que vocês têm pouca força. Mas mesmo na pouca força de vocês, vocês usaram toda a força que vocês tinham para se manter fiel à palavra e não negar o meu nome. Vamos ficar em pé? 45 anos de história. E sabe o que Deus diz para a igreja de Filadélfia? Para a igreja que agrada a Deus? Eis que eu tenho uma porta aberta. Sabe o que é porta aberta? A interpretação de porta aberta é bênção do Senhor. É porta aberta para a pregação do Evangelho. É porta aberta para a ministração desta palavra. É porta aberta para a pregação da palavra da cruz, para a ministração do Evangelho do Senhor Jesus. Para a igreja de Anastácio, Deus tem porta aberta, porque é uma igreja que agrada ao coração de Deus. Amém? E você que veio nos visitar, às vezes pode estar pensando assim, o que eu vim fazer aqui? Deus sabe o que você veio fazer aqui. Deus não te trouxe aqui em vão, Ele te trouxe para que você ouvisse a palavra, porque você pode estar pensando, Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu não tenho ânimo. Mas Deus se agrada daquelas pessoas que reconhecem suas fraquezas, mas que se coloca como instrumento nas mãos do Pai. O que você tem? Qual é a sua força? Ah, pastor, eu não sei fazer muito não, só sei fazer isso. Mas é isso aí mesmo. Se dedique, faça com amor. Porque para você, Deus tem portas abertas. A nossa oração é que o Senhor abra as portas para que a igreja de Anastácio cresça mais. Para que os cresçam. Para que o ministério do pastor cresça aqui nessa cidade, cresça juntamente com a igreja. Para que a nossa vida espiritual cresça. Não para a nossa glória, para a glória de Deus. E no reino de Deus as coisas são inversas. O crescer quer dizer diminuir. O maior quer dizer ser menor. O grandão quer dizer ser o pequeno. Oh glória! Deus se agrada da igreja que não nega o nome de Jesus, que guarda a palavra da cruz e que mesmo tendo pouca força, usa toda a força que tem para se manter fiel àquele que reina e que é por todos os séculos.
curve sua face em nome de Jesus.